Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. A aula de hoje é sobre bases. Estudaremos características, estrutura e nomenclatura de bases. Então, se você ainda não assistiu a aula sobre inox, número de oxidação, recomendo que assista essa aula antes de estudo das bases, porque ela é importante. É importante também para acompanhar esse vídeo ter uma tabela periódica em mãos e uma tabela que conste o NOx de elementos metálicos. Então, o que vem a ser bases? Existem algumas teorias para ácidos e bases. 3 são mais utilizadas: a teoria de Arrhenius, a de Bronsted-Lowry e a de Lewis. A mais simples é a de Arrhenius, que será o conceito utilizado nessa videoaula. Então, segundo Arrhenius, bases são compostos que, em solução aquosa, produzem o ânion hidroxila, OH-. É qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que, quando acrescentada em água, vai produzir o ânion hidroxila, OH-. A estrutura de base sempre é metal ligado a hidroxila, metal, hidroxila, metal, hidroxila. A única base não metálica é o hidróxido de amônio, NH4OH. Quando na base o metal for da família 1A, NOx mais 1, ele terá uma hidroxila em sua composição, já que a hidroxila tem carga menos 1, porque o oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, menos 2 com mais 1 vai dar menos 1, que é a carga total da hidroxila. Se o metal for da família 2A, a base terá 2 hidroxilas. Se o metal for da família 3A, a base terá 3 hidroxilas. Então, o que vai definir o número de hidroxilas em uma base é o NOx do metal. Se é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E aí, essa base, quando colocada em água, vai produzir ânions e hidroxila. Esses ânions são características de base. Então, quem confere a basicidade a uma solução não são as bases, são os ânions OH- gerados pela base durante a dissociação. Então, nessas equações, NaOH vai formar um Na+, um OH-. CaOH2 vai formar um cálcio 2+, e 2 hidroxilas. E a AlOH3 vai formar alumínio 3+, e 3 hidroxilas. Lembrando, assim como eu comentei em ácidos, que não existe, por exemplo, OH2, 2-, ou OH3, 3-, algo desse tipo assim. Isso não existe. É sempre um OH-, 2 OH-, 3 OH-, e assim por diante. Então, segundo a teoria de Arrhenius, qualquer substância que, quando acrescentada em água, produzir ânions hidroxila, OH- será uma base. Assim como os ácidos, as bases também podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas. Monobase possui uma hidroxila. De bases, 2 hidroxilas. Tribases, 3 hidroxilas. E tetrabases, 4 hidroxilas, sendo 4 o número máximo de hidroxilas encontradas numa base. Todas as bases são formadas por metal ligado a hidroxila, sendo a única base não metálica o hidróxido de amônio. Classificação de bases em relação ao grau de dissociação é a mesma para ácidos: forte, moderado e fracos.
Quando que uma base ela é forte? Quando o seu alfa estiver entre 50% e 100%. Só que na prática se observa que quando uma base é forte, o seu alfa é próximo a 100%. Poderia ser 60%, poderia ser 80%? Sim. Mas o que se observa é que quando uma base ela é forte, o seu alfa é próximo de 100%. Quais são as bases fortes? São aquelas cujos metais são da família 1A e 2A. Com uma única exceção aqui que é o hidróxido de magnésio. Magnésio é da família 2A, mas não é uma base forte. Não existe bases moderadas e as demais bases são fracas. As demais quais? A de amônio, a de magnésio, que é uma exceção, a de alumínio, que é a família 3A, não está aqui em cima, e a dos metais de transição. Então, todas as bases que possuírem metal de transição, alumínio, que é da família 3A, amônio e magnésio, que é uma exceção, serão bases fracas. Alfa inferior a 5%. Todas as demais bases são fortes. Alfa próximo de 100% na prática. E em relação à solubilidade em água, as bases podem ser solúveis, ou seja, apresentam elevada solubilidade em água. São as bases formadas por amônio e metais da família 1A. As pouco solúveis são as bases da família com metais da família 2A. E as bases, a gente diz insolúveis. Mas, na verdade, a solubilidade ela é baixíssima. Do ponto de vista prático, a gente diz que é insolúvel. Do ponto de vista teórico, ela possui baixíssima solubilidade. E essa solubilidade ela pode ser calculada em um assunto chamado equilíbrio químico heterogêneo, que é um assunto que é estudado posteriormente. Quais são essas bases dos metais de transição? Ferro, estanho, chumbo e todos os demais metais. Nomenclatura de bases. Hidróxido de nome do metal. Quando o elemento formar apenas uma base. Qual elemento que forma apenas uma base? Aquele que possui NOx único. Então, família 1A. Sódio, potássio, lítio, sempre o NOx é mais um. Não existe outro valor. Família 2A, cálcio, bário, estrôncio, sempre NOx é mais 2. Não existe outro valor. Alumínio, sempre o NOx é mais 3. Não existe outro valor. E amônio, no caso do NH4 todo, é mais 1. Que é menos 3 do nitrogênio e mais 1 de cada hidrogênio. Vai dar mais 4 com menos 3. Total do NH4 é mais 1. Então, essas bases, cujos metais possuem uma única possibilidade para o NOx, um único valor, o nome fica hidróxido de o nome do metal. Hidróxido de sódio, de potássio, de lítio, de cálcio, de bário, estrôncio, alumínio e hidróxido de o nome do cátion, amônio. E aí é importante ficar atento a uma confusão que sempre ocorre, que é entre amônio e amônia. Amônio é um cátion. E amônia é uma molécula. Então, molécula de amônia, NH3, cátion, amônio
NH4+. Então, hidróxido de amônio. Se eu tirar hidroxila e colocar um cloro, fica cloreto de amônio, por exemplo. Então, amônio é um cátion, amônia é uma molécula. Em todos esses casos, o amônio e os metais só vão ter NOx mais um. Desculpa, só vão ter um único valor de NOx. Então, fica hidróxido de o nome do metal. Só que quando nós tivermos base com metais de transição, ferro, cobre, níquel, manganês, esses metais podem assumir mais de um valor de NOx. E aí, novamente, a gente entra na história de NOx menor e NOx maior. Então, será hidróxido, nome do metal, ioso para o NOx menor, ico para o NOx maior. Então, ferro. Se a gente olhar na tabela de NOx, o ferro pode ter NOx mais 2 ou mais 3. O que está circulado aqui é o valor de NOx mais comum. Então, eu terei duas bases possíveis contendo ferro. Então, FeOH2, quando o NOx for mais 2, e FeOH3, quando o NOx do ferro for mais 3. Lembrando que eu separo em cátions e ânions, a hidroxila sempre é menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, o ferro é mais 2. Menos 1 vezes 3, menos 3. O NOx do ferro é mais 3. Valor menor, oso. Valor maior, ico. Hidróxido de ferro mais oso ferroso. Então, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. O cobre, se tem uma hidroxila, porque o NOx do cobre é mais 1. Se tem duas hidroxilas, porque o NOx do cobre é mais 2. E se eu consultar a tabela de NOx, o cobre pode ser mais 1 ou mais 2. Então fica hidróxido cuproso, hidróxido cúprico. Lembrando que esses nomes estão relacionados com a origem do nome do elemento. É Cooper. Então, não cobroso ou cóbrico, e sim cuproso e cúprico. Níquel, duas hidroxilas, NOx do níquel mais 2. 3 hidroxilas, o NOx é mais 3. Então, hidróxido niqueloso e niquélico. E se a gente conferir na tabela, o níquel pode ter NOx mais 2 ou mais 3. Manganês, apesar de possuir vários valores de NOx, mais 2 e mais 4 são valores comuns. Então, IOH2 e IOH4. Manganoso e mangânico. Se a gente consultar, não sei se vai ter manganês. Mais 2 e mais 4. Assim nós chegamos a nomenclatura de bases com metais de transição, que são os metais da família B. Os metais representativos, que são os da família A, eles assumem um único valor de NOx. Então, sempre terão um único nome, hidróxido de nome do metal, sódio, bário, alumínio e assim por diante. Dando prosseguimento a bases com metais de transição, o ouro pode assumir uma ou duas hidroxilas. Então, auroso e áurico. Aí aqui na tabela, ouro mais 1, ouro mais 3. Cobre. Não. Cobalto mais 2 e mais 3. 2 e 3 hidroxilas. Então, cobaltoso e cobáltico. Se a gente confirmar aqui confirmar o cobalto, mais 2 e mais 3. E o chumbo, NOx mais 2 e mais 4. Plumboso e plúmbico. Então, mais 2 e mais 4. Então, revendo os nomes aqui.
esses metais aqui e o amônio são monovalentes, ou seja, só tem um valor de NOx, esse NOx é mais 1. Esses cátions aqui, ó, são bivalentes, só possuem um valor de NOx, o NOx é mais 2. E esses são trivalentes, só possuem um valor de NOx e o NOx é mais 2. Aqui o boro não é metal. Então o nome da base fica hidróxido de amônio, de lítio, de sódio, de césio, de prata, de cádmio, de zinco, de estrôncio, de berílio, de alumínio, de bismuto e de cromo. Na linha aqui de baixo, os metais possuem 2 valores de NOx. E aí nós utilizamos as terminações oso e ico. Cuproso, cúprico. Mercuroso, mercúrico. Auroso, áurico. Ferroso, férrico. Cobaltoso, cobáltico. Niqueloso, niquélico. Estanoso, estânico. Plumboso, plúmbico. Manganoso, mangânico. Platinoso, platínico. Essas nomenclaturas são oficiais. Existe um segundo sistema de nomenclatura que também é oficial, que é a seguinte. Eu estou repetindo esses slides, ó. São as mesmas bases, só que ao invés de utilizar as terminações para mais 2 e mais 3, oso e ico, ao invés de eu escrever hidróxido ferroso e hidróxido férrico, eu escrevi hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, sendo 2 e 3 em algarismo romano, o NOx do ferro em questão. Hidróxido cuproso, NOx mais 1, e cúprico, NOx mais 2. Ou hidróxido de cobre 1 e de cobre 2, sendo 1 e 2 o NOx do cobre. Hidróxido de níquel 2, hidróxido de níquel 3, e não niqueloso e niquélico, também poderia ser. Hidróxido de manganês 2 e de manganês 4, ou manganoso e mangânico. Também é um outro sistema de nomenclatura. Então eu posso utilizar os dois sistemas. É importante saber os dois, porque às vezes você não precisa dar o nome. Às vezes você tem o nome e precisa saber qual é a estrutura. Essa numeração aqui na frente só faz sentido se houver mais de uma possibilidade de base. Porque se eu disser somente hidróxido de ferro, eu não sei se é o 2 ou o 3. Se eu disser hidróxido de sódio, não precisa dizer que é 1, porque só existe ele. Ouro, NOx mais 1 e mais 3. Então, hidróxido de ouro 1, hidróxido de ouro 3. Cobalto, NOx mais 2 e mais 3. Hidróxido de cobalto 2 e cobalto 3. Chumbo, NOx mais 2 e mais 4. Hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Bom, então vamos encerrar por aqui. Essa foi a aula sobre bases inorgânicas. Obrigado pela atenção, pessoal. Abração.